Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós estamos no domingo de Páscoa de 2015 e eu quis gravar para vocês esta aula, porque amanhã, segunda-feira, 8ª de Páscoa, eu vou estar viajando, não posso fazer o nosso programa ao vivo, mas ao mesmo tempo eu gostaria de deixar uma mensagem para esta 8ª de Páscoa e não somente para todo o tempo pascal. Então eu quero aproveitar que nós estamos no domingo de Páscoa, né, e um pouco colher uma mensagem daquilo que é verdadeiramente a alegria pascal. Veja, na Páscoa nós falamos de alegria. A igreja no sábado santo à noite proclama o aleluia e tem essa grande experiência da alegria. Bom, mas se você for ver, né, nos dois extremos da quaresma você tem alegrias. Você tem a alegria do carnaval, né, e você tem a alegria da Páscoa. Só que são alegrias bem diferentes. A alegria do carnaval é uma alegria carnal, mundana. Primeiro porque, antes de tudo, infelizmente, é uma alegria pecaminosa. Ou seja, é uma alegria de quem quer se esquecer de Deus. O carnaval tornou-se realmente um festival de pecado, não é? Mas mesmo que o carnaval fosse mais inocente, né? Vamos pegar o carnaval de décadas e décadas atrás, em que as mães levavam os seus filhos vestidos com fantasias pitorescas para as matinês, um carnaval assim marcado por confete, por serpentina e simplesmente pela alegria de festejar esta, como dizem os franceses, joie de vivre, né? A alegria da vida. E afinal das contas, a alegria da vida não é uma coisa ruim, né? A alegria da vida é uma coisa boa porque a vida foi criada por Deus e quando nós temos esta vida, que em grego é bios, né? Bios quer dizer a vida criada por Deus, essa vida biológica, essa vida que nós poderíamos dizer uma vida que os animais também têm, né? E como Deus não nos fez anjos, Deus nos deu um corpo. Existe também a alegria do dia a dia, a alegria das coisas boas, sadias, que denota uma saúde, né, na pessoa. Uma pessoa que é mal-humorada o tempo todo, para baixo, triste, né, é uma coisa muito ruim. Então, existe a alegria de ver uma paisagem, a alegria de receber um amigo, a alegria, sei lá, das coisas mais básicas. Só que essa alegria, baseada nesta vida, esta vida aqui deste mundo, é uma alegria que, antes de tudo, nós deveríamos dizer que é uma alegria animal. Não é? Animal não no sentido ruim da palavra, mas no sentido de que está ligado ao corpo. Portanto, em nós, seres humanos, faz parte do composto, corpo e alma. Não é? É corpo e alma. Então, aquela alegria, por exemplo, quando você chega com uma bacia de comida para o seu cachorrinho e ele já vem abanando o rabo. Né? Esse tipo de alegria, ou seja, o prazer de encontrar um bem. E nesse caso, um bem material. Né? Então, vejam que Santo Tomás de Aquino, como bom psicólogo, ele analisa que a questão da alegria, né? A alegria está ligada a um bem. Assim como a tristeza está ligada a um mal. Ora, a minha alegria
ela vai ser correspondente ao bem que eu estou festejando. Então, se eu estou festejando esta vida, né? Se eu estou, mesmo que esteja festejando essa vida de forma honesta, hein? Atenção, não estou dizendo aqui, falando nada de pecado, mas eu estou festejando uma alegria baseada em bens passageiros e, portanto, essas alegrias serão também elas passageiras. Também elas serão efêmeras, é evidente, claro, né? Santa Teresinha do Menino Jesus relata na sua história de uma alma que ela estava lá na cozinha com as suas irmãs fazendo um bolo, lá, sei lá, uma torta, e o negócio não deu certo. O bolo implodiu. Ela, quando viu a coisa saindo do forno, ficou tão alegre, feliz, contente, a alegria, quando de repente ela viu a coisa murchando. Ela, como grande gênio espiritual, com 7 anos de idade, chegou e disse: naquele momento eu compreendi como as alegrias desse mundo são passageiras. A alegria é efêmera. Efêmera quer dizer, efemeros quer dizer dura um dia, né? Como diz o Salmo, né? De manhã viceja, à tarde já fenece, já murcha. É uma coisa muito passageira. Então, vejam, não estou dizendo que as alegrias desta vida sejam alegrias necessariamente ruins. Se nós formos sadios espiritualmente, nós iremos ter as alegrias do mundo, não é? As alegrias carnais, as alegrias, digamos assim, animais, desse bios, dessa vida daqui, não é? Mas elas serão indicações para as alegrias eternas. O problema é que, como nós temos o pecado original, essas alegrias tendem a substituir a alegria de Deus, a alegria sobrenatural. Por quê? Por causa do pecado original, os bens terrenos substituem os bens eternos. Então, veja, são os dois extremos da Quaresma. Num extremo da Quaresma, nós temos a alegria do Carnaval, que até mesmo considerada na sua bondade, ou seja, suponhamos uma alegria honesta, um Carnaval honesto, não é? É uma alegria muito passageira. Porque a alegria de comer um belo pedaço de carne antes de começar a abstinência da Quaresma, né? É a alegria de juntar com seus amigos, né? e tomar uma bela caneca de cerveja ou um copo de vinho. Isso não é uma coisa ruim. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, um homem de profunda humanidade, ele diz: existem algumas coisas que nos libertam da tristeza. Por exemplo, diz ele, né, um banho quente e um copo de vinho. Você não esperava isso de Santo Tomás, né? Você achava que Santo Tomás ia dizer: não, para libertar da tristeza, você tem que fazer, sei lá, que obra espiritual. Não, mas é um homem que compreende, que vê, né, aquilo, e está na própria Sagrada Escritura, né? Vinum letificat cor hominis. O vinho alegra o coração do homem. E nós nunca tivemos esse puritanismo, essa coisa assim, protestante, de achar que um copo de vinho, né, é uma coisa ruim. Não. Beber é uma coisa muito normal. Beber de forma sadia. O próprio Jesus transformou a água em vinho nas bodas de Caná, né? Eu acho que isso é muito normal, muito bom, né? Agora, o problema é quando isso toma o lugar de Deus. Quando a gente se esquece de Deus. Do outro lado da Quaresma, então, nós temos uma outra alegria. É a alegria pascal. E é a respeito dessa alegria que eu gostaria aqui de falar enfaticamente. Por quê? Porque é uma alegria baseada numa outra vida. Esta joie de vivre, esta alegria de viver, mas é um viver uma outra vida, uma vida que não é nossa.
É a vida que é de Deus, a vida divina em nós. E aí nós não estamos mais falando da bios, não é? Nós estamos falando de uma outra vida, que é a zoé. Em grego, zoé é essa vida propriamente divina, pelo menos é assim que São João usa no seu evangelho. Então, quando Jesus ressuscita, Ele, que é a nossa cabeça, nos introduz numa nova vida, na vida divina. Então, o seu corpo ressuscitado não tem mais somente a vida biológica. Muita gente pensa assim, Jesus ressuscitou, quer dizer que Ele reviveu. Ele estava morto, voltou a viver, no sentido que pegou a vida antiga. Não. Não é que Ele voltou à vida antiga. Ele agora começou a viver plenamente de uma vida que já estava nele, porque Ele é Deus, mas começou essa vida, transbordou para toda a sua humanidade e Jesus começou a participar da vida de Deus. Então aqui está a alegria pascal. A alegria pascal está em encontrarmos este bem extraordinário, que é esta nova vida, esta zoé, essa vida que está em nós. Essas reflexões aqui me vieram porque ontem, Sábado Santo, se comemorou também a data tradicional, embora os historiadores aí tenham uma certa briga para saber se é comprovado, se não é comprovado, mas não vamos entrar nessa controvérsia aqui. Ontem se celebrou a data tradicional dos 500 anos de batismo de Santa Teresa d'Ávila. Grande Santa Teresa. E Santa Teresa, celebrarmos os 500 anos da grande santa de Ávila, no dia exatamente em que a igreja do mundo inteiro celebra os batismos nas vigílias pascais, isso me fez refletir, puxa vida, o que é que realmente é a alegria pascal? Quando nós celebramos a alegria, não somente da ressurreição de Cristo, mas da entrada da vida divina em nossas vidas através do batismo. Santa Teresa é uma santa muito especial porque ela nos deu a conhecer uma série de coisas a respeito da vida espiritual que, se não fosse ela, nós não conheceríamos com esses detalhes. Não é? Ela, durante 20 anos, viveu uma vida de religiosa, até que finalmente ela entrou na 7ª morada. Ou seja, chegou no ápice, no cume da santidade, né? No estado de perfeição aqui na Terra. Quando ela entrou na 7ª morada, veja, ela já estava há 20 anos vivendo uma vida de espiritualidade, uma vida séria de oração. Quando ela entrou na 7ª morada, ela descobriu um mundo completamente novo. Por quê? Porque ela antes achava que quando ela tinha aqueles dons místicos, aqueles arrebatamentos, arroubos, revelações privadas, coisas assim, ela achava que saía de lá do céu, saía de lá de Deus uma graça, um raio que vinha e que finalmente entrava no coração dela. Ela, no entanto, quando entrou na 7ª morada, descobriu uma coisa, que ela disse, eu não sabia que isso existia. Ela começou a ver que tudo isso vinha de dentro dela. Por quê? In interiore homine habitat veritas. É no homem interior que habita a Trindade, a verdade de Deus está lá, essa inabitação trinitária. E ela começou a viver da Trindade, viver dessa presença trinitária dentro dela. E esta profunda alegria, onde ela estava totalmente, embora o seu corpo estivesse ainda sofrendo muitas coisas, e acho que Santa Teresa, o que ela tinha que sofrer na vida, ela sofreu realmente muito mais nos seus últimos anos. Apesar desse sofrimento todo, ela tinha a paz de Deus e a alegria espiritual o tempo todo. O tempo todo. Por quê? Porque um santo, já na 7ª morada, um santo já não peca, já não é mais capaz de pecar.
porque já está totalmente enraizado no amor. As pessoas ficam meio escandalizadas quando te diz que um santo já não é mais capaz de pecar. Ah, quer dizer que ele não é mais livre? Não, aí é que ele é livre. Aí é que ele é livre. Quando você, por exemplo, vou dar um exemplo bobo, mas você é capaz de matar a sua mãe? Claro que não. É evidente que não. Mas existe um mandamento da lei de Deus no catecismo que está dizendo assim, não matarás. Você precisa desse mandamento com relação à sua mãe? Claro que não. Você é livre. Você é livre desse mandamento porque você ama. Como diz Santo Agostinho, ama et fac quod vis. Ama e faz o que quiseres. Então, a partir do momento que você ama, acabou. Acabou a história do pecado. Então, um santo de sétima morada chega a essa realidade de amar a Deus de uma forma extraordinária. E aí é que nós encontramos a alegria. A alegria espiritual, a alegria que é fruto do Espírito, conforme São Paulo nos coloca na carta aos Gálatas, no capítulo 5. Ele faz lá a lista dos frutos do Espírito. Entre esses frutos do Espírito está a alegria. E Santo Tomás de Aquino, ao colocar essa realidade da alegria, ele expressa de uma forma extraordinária, dizendo que a alegria é a consequência mais óbvia do amor. Então, quando você sabe que você é amado, o que resulta dentro de você é realmente alegria. Existem duas coisas com relação ao amor, caridade, que nos levam à alegria. Isso fica claro quando a gente vê, por exemplo, a tristeza. Você ama uma pessoa, o que é que te faz ficar triste com relação a essa pessoa? É quando você vê que algo de mal está acontecendo com ela. Você ama seu filho, mas seu filho está nas drogas, seu filho está se destruindo, seu filho não está bem. Muito bem, então você fica triste, porque você quer o bem daquela pessoa. Muito bem. Ora, quando você quer o bem de Deus, quando você ama Deus, o que acontece? Bom, Deus é a fonte de todo bem, não é possível Deus estar mal. Deus não tem dias que ele... hoje acordei e não estava muito bem. Não tem isso, Deus não se prejudica, Deus não fica doente, Deus não diminui. Deus é a fonte de todo bem, de toda bondade. Ora, então, se você realmente ama Deus e você quer o bem do amado, e isto te causa alegria de ver o bem do seu amado, ora, somente de pensar na glória de Deus, somente de ver a glória de Deus, a grandeza de Deus, a alegria de Deus, a felicidade, a bem-aventurança de Deus, isso te dá uma alegria profunda. Então, Santa Teresa d'Ávila, a partir do momento em que ela entra na sétima morada, ela vê a bem-aventurança da Trindade dentro dela. E o fato de que Deus é tão glorioso, amoroso, bondoso, isto é para ela fonte de grande alegria. Então, o bem de Deus, a gente não é questão da gente desejar o bem de Deus no sentido de, nossa, vamos rezar por Deus. Não, entende? Não é isso. É outra coisa, é você constatar, você na fé, com os olhos da fé, enxergar Deus é a bem-aventurança e a felicidade. E já que eu amo essa sua alegria, essa sua bem-aventurança, essa sua felicidade, esse seu bem-estar. Então essa é a primeira fonte de alegria, de amar a Deus. Agora, existe uma outra fonte de tristeza. Não é somente quando o seu filho não está bem, é também quando o seu filho está ausente. Você fica triste pela ausência da pessoa amada. Isso causa tristeza, mal-estar. Por quê? Porque a alegria, ela é a reação diante de um bem presente e possuído.
Aquele bem está presente. Sei lá, vamos pegar um exemplo de alegria mundana, de alegria carnal. Quando você chega em casa com um presente na mão, um pacote, né, de presentinho, uma boneca, um carrinho para o seu filho, e o seu filho dá pulinhos de alegria porque está vendo o presente, é isso. O que é alegria? A alegria é a posse do bem. O bem está presente, então isso reage na minha alma na alegria. Agora, quando é um bem carnal, um bem que eu irei fruir corporalmente, então essa alegria, evidente, ela é também carnal, ela não é desonesta, mas, necessariamente. Ela pode ser desonesta se levar ao pecado, mas ela não é desonesta. Só que ela é efêmera, porque carrinho quebra, né? E a alegria que você está de ter o carrinho na mão, né? Isso aí passa. Quantas vezes você foi numa loja do shopping, comprou um negócio, feliz da vida, chegou em casa, a coisa perdeu a graça, né? É aquela coisa que Santa Teresinha viu com 7 anos de idade. Um gênio espiritual vê com 7 anos de idade. Você, às vezes, está com 47 e está descobrindo isso agora, né? De ver que as alegrias desse mundo são passageiras. Mas a alegria é na presença desse bem. Ora, o que é que entristece? O que entristece é a ausência de Deus. Agora, Deus pode estar ausente? Sim. Deus está presente em tudo, mas Ele pode estar ausente no sentido de ausência de amizade, né? Você está em pecado e, portanto, há uma ausência da relação de amizade, ou seja, Deus ama você, mas você não está amando Deus de volta, então a amizade não existe. Então existe ali uma ausência. E essa ausência entristece. São João Bosco foi assim, um grande pedagogo, né? Esse ano estamos celebrando aí 200 anos do nascimento de São João Bosco, e ele, grande pedagogo, quando São Domingos Sávio perguntou para ele: Dom Bosco, o que é que eu devo fazer para ser santo? São João Bosco, na sua pedagogia de pai e mestre, diz: seja alegre, porque aquilo que entristece não vem de Deus. Veja, aqui São João Bosco não está negando, tá? Não está negando aquilo que São Paulo fala na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, que exista aquela famosa tristeza de Deus. Existe uma tristeza que vem de Deus, é a tristeza da pessoa cometer um pecado, ela se dá conta, é o filho pródigo, ele cai em si, vê que pecou e diz: vou voltar para a casa do meu pai. Essa tristeza é um dom de Deus. Não é? Mas não é isso que São João Bosco está se referindo, não é esse tipo de tristeza. Não é? É que existe a tristeza que vem do próprio pecado, da própria ausência de Deus, que não me leva para Deus, uma tristeza do mundo. Não é? E essa tristeza do mundo, ela é muito ruim. Essa tristeza do mundo, ela me afasta de Deus. Essa tristeza do mundo, ela se torna verdadeiramente uma experiência de morte. Porque veja, se Deus é a fonte da vida, Zoé, aquela vida extraordinária, a presença dele, a presença amorosa dele, para mim é fonte de alegria. E a ausência deste amor, para mim é fonte de tristeza. Então vejam a alegria pascal. A alegria pascal é muito diferente da alegria do carnaval, né? Quando nós cantamos na noite de Páscoa o Exultet, né? Quantas vezes aparece no Exultet, né, a palavra feliz, a palavra beata, né? Ó vere beata nox, ó felix culpa, né? E o Exultet, o precônio pascal, diz com toda clareza: de nada nos adiantaria ter nascido se não tivéssemos sido salvos. Para que nascer? Para terminar no inferno. Vantagem nenhuma, né? De nada adianta
as alegrias efêmeras desse mundo, você ganha o seu carrinho, ganha o seu brinquedo, né? Você tem a alegria, ganhou na Mega Sena acumulada ou descobriu aquela namoradinha do seu sonho, né? Ótimo, nada de pecaminoso em alegrias honestas, desde que elas não tomem o lugar de Deus, desde que o dinheiro não tome o lugar de Deus, a namorada não tome o lugar de Deus, etc e tal. Nada de pecaminoso. O problema é o seguinte, meu irmão, isso daí tem prazo. Essa alegria tem prazo. Você precisa, não é, ter aquela experiência de São Francisco Borja. São Francisco Borja era um nobre, né? Era duque de Gandia e ele servia a rainha da Espanha. A rainha da Espanha era uma mulher belíssima e embora ele fosse muito bem casado e amasse muito a sua esposa, mas ninguém deixava de admirar a nobreza, a grandeza da rainha que o tratava como mãe, né? Ou seja, aquela rainha era muito amorosa para São Francisco de Borja. Acontece que a rainha foi e morreu. Complicações de pós-parto, ela morreu. E então o rei, né, encarregou São Francisco de Borja, que era íntimo da corte, a levar, né, o féretro, o caixão da rainha até Granada, onde ela seria sepultada. Uma das missões oficiais, então, de Francisco de Borja era, chegando lá no local, abrir o caixão e reconhecer o corpo, dizer, é este corpo, pode enterrar. Porque, claro, como é que você vai enterrar, né? Vai que no meio da viagem trocaram o corpo, roubaram o corpo da rainha. Então tinha que ter aquela missão oficial. Então, quando de repente abriram o caixão, o corpo estava tão desfigurado e apodrecido que foi um clamor geral. As pessoas saíram, se afastaram, tampando o rosto, cobrindo o nariz daquele fedor, aquela coisa incrível. E especialmente o rosto da rainha estava corroído e deformado. Todos fugiram, São Francisco de Borja ficou lá, perplexo, olhando para aquele corpo, para aquele rosto disforme, e disse então no seu coração, onde está a minha rainha? Onde está aquela a quem eu tanto servi? E dali para frente, ele jurou que não mais serviria a um rei que lhe pudesse morrer. Ele só iria servir ao rei que não morre. Ou seja, essa verdade de que as alegrias desse mundo têm prazo. Não tem prazo porque é um castigo de Deus ou porque você está sendo castigado. Tem prazo porque já estava escrito, fazia parte do script que o negócio ia passar. Já estava escrito que a beleza das flores fenece. Já estava escrito que a formosura dos rostos se corrói, se corrompe, apodrece. Mas existe um rosto que não apodrece. Existe um rei a quem vale a pena servir. E essa alegria, a alegria dos santos, essa alegria espiritual que é a alegria da Páscoa. A alegria da Páscoa é essa realidade que todos nós podemos viver. Claro, se estivéssemos nas moradas superiores, viveríamos mais. Mas desde já podemos viver. Já podemos viver se você está em estado de graça, se você se confessou para a Páscoa. Se você realmente está na amizade de Deus, essa alegria de saber, eu sou amado. E eu amo aquele que não passará. Amo o rei que não vai me morrer. Amo e sirvo. Então aqui nós temos uma alegria espiritual. A alegria espiritual ela nasce de um bem espiritual. A alegria mundana, efêmera, carnal, nasce de bens mundanos, efêmeros e carnais.
Então as duas alegrias, a alegria do Carnaval e a alegria da Páscoa, são muito diferentes. São muito distintas. Então, nós queremos, agora, nessa Páscoa, ver a alegria dos santos e gozar dessa alegria, desde já. É por isso que a igreja, na Páscoa, canta para a Virgem Maria a alegria do seu coração. Regina Celi, letare, aleluia. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Quia quem meruisti portare, aleluia, porque aquele que merecestes carregar em vosso seio, em vossos braços, resurrexit sicut dixit, ressuscitou como disse, aleluia. Alegria da Virgem, alegria de Nossa Senhora, alegria de Nossa Senhora de saber que aquele que ela amava não estava ausente e que aquela pedra sobre o sepulcro não matou o seu filho amado. Ou seja, não foi o ponto final. É evidente que Jesus morreu enquanto ser humano. Na sua natureza humana ele morreu, continuava vivo como Deus, né? E a sua alma imortal, evidente, continuava viva, porque as almas humanas não morrem. Não estou aqui reduzindo a dor da Virgem Maria no Calvário, mas o que eu estou dizendo aqui é a grande alegria de ver que no meio das maiores tempestades, no meio da maior tragédia, no meio das maiores catástrofes, a certeza de que, embora tudo me diga o contrário, saber que eu sou amado. Embora tudo esteja atestando, tudo esteja me dizendo que deu errado. O que é que a Virgem Maria terá sentido dramaticamente no seu coração enquanto tentação? Porque se Jesus foi tentado, Maria também foi tentada. Ao receber o cadáver do seu filho nos braços, será que o demônio, naquele momento, não estava ali, no ouvido dela, dizendo: onde está a promessa do anjo? O anjo não disse que ele sentaria no trono do seu pai Davi? É evidente que Maria não vacilou, é evidente que Maria não tergiversou, mas foi tentada. E por que é que ela não vacilou? Porque havia esta certeza desta presença de Deus, amor, no meio das maiores tragédias. Das maiores tragédias. Meus irmãos, alegremo-nos. Alegremo-nos nessa Páscoa. E que esses 50 dias sejam para nós 50 dias de vivência de alegria espiritual. A felicidade de saber Deus é meu amigo, está em mim, e que aquilo que eu carrego no meu peito, no meu coração, em estado de graça, é a fonte de maior alegria. A fonte de maior alegria. Vai mais do que a vida. O vosso amor vale mais do que a vida. E é por isso que os mártires não têm medo de se entregar. Saber que somos amados assim. A vocês todos, que esta Páscoa seja fonte de imensa alegria na certeza de que somos amados por um amor que não passa. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.